Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar de outro elemento também presente na minha visão de mundo que eu acho muito importante. Muito antes de entrar na área de ciências humanas, no caso da economia, eu sempre gostei muito de matemática e da chamada teoria de sistemas dinâmicos, né, que o pessoal conhece pelo nome tradicional de teoria do caos e coisas do gênero. Né? Teoria do caos, a rigor, não é bem muito correta, até porque esse sistema dinâmico inclusive, trata de muitas outras coisas, além simplesmente do comportamento caótico. Mas é o mais conhecido, né? Você tem aí até questões em filmes e na literatura sobre isso, chamado efeito borboleta, aquela cultura. Né? Enfim. E assim, quando eu entrei na economia para estudar economia, eu vim com essa visão e eu achei ela interessante. Eu fiquei muito pouco pasmo de ver como, infelizmente, ela é muito pouco utilizada. Essa é a visão que se desenvolveu a rigor desde o final do século XIX por Poincaré, mas começou realmente a ser trabalhada na década de 1960, na década de 60. E, e dá para notar que realmente ela entrou bastante em várias áreas da matemática, da física, algumas questões de biologia, como dinâmica populacional, onde inclusive teve um grande impulso, um grande estudo, né, um mapeamento logístico lá do Robert May, na década de 70 e tudo mais. Mas curiosamente na economia a gente não tem quase nada. Assim. E eu queria falar até um pouquinho do pouquinho que tem e também comparar com o que eu pretendo desenvolver aqui. Tá? O pouquinho que tem, curiosamente, não eu nunca vi feito por economistas mesmo, que é muito engraçado, ou por sociólogo, qualquer coisa assim. São estudos que você faz pequenas simulações e tenta ver os comportamentos de sistemas a partir disso. Você tem econofísica, sociofísica, e recebe esse nome porque, por algum motivo, são feitos por físicos, que é curioso, porque não são por economistas, nem sociólogos, nem por matemáticos e desenvolvimento dinâmico, mas a academia às vezes tem isso, você cai numa área e fica lá naquela área, mesmo separando, pensando, mas não devia ser de outra área, e aquele pessoal de outra área que não aproveita e também vai trabalhar nisso, vai fazer, enfim, são essas coisas, né, que essas divisões às vezes são um pouquinho arbitrárias, fica meio casuística por questão de, um dia alguém resolveu fazer assim, aí aquela área ficou ali, e se você for parar a pensar assim, eu por mim, várias dessas áreas eu trocaria de lugar, que arrumaria tudo, mas enfim, não depende de mim, então eu estou só aqui fazendo uma digressão da minha imaginação, por isso simplesmente, totalmente fantasiosa. Pois bem, e mesmo essa, como é que ela se baseia? Ela se baseia em pequenos subsistemas, alguns aspectos específicos de algumas áreas, é o caso, por exemplo, de modelo de dinâmica de opiniões, algumas coisas assim que existem, né, em áreas de sociologia, mas são feitas, até onde eu sei, não me lembro de ter visto muitos sociólogos fazendo isso, é que eu já vi algum, e aí você simula pequenos subsistemas, você pode fazer dessa forma. Eu acho até que na economia podia ter mais, você podia pegar pequenos sistemas simulando vários comportamentos de agentes e como firmas e consumidores. Eu falo isso, inclusive no outro vídeo, quando eu falo a questão da passagem micro-macro. Existe isso sim. Né? Na economia até existe o trabalho, por exemplo, do Teoria Evolucionária da Mudança Econômica, do Nelson e do Winter, Richard Nelson e Sidney Winter, que faz pequeno modelo. Existem alguns seguidores deles que fizeram, eu posso até depois botar um pouquinho da bibliografia que tem na economia, mas isso não é, infelizmente, muito trabalhado. Tá? E de qualquer forma, mesmo sendo, o que eu pretendo fazer é um cadinho diferente aqui. Tá? Primeiro, eu gosto muito dessa ideia de simulações e já tentei fazer algumas experimentações nessa área e simulações desses pequenos subsistemas econômicos, mas aqui não é o que eu vou fazer. E aí tem pequenas diferenças em relação ao que eu quero fazer. Aqui, né? Estou falando aqui do meu canal para as pessoas entenderem qual é a minha jogada. Primeiro que eu não vou me preocupar aqui, por enquanto, de dar uma coisa tão matematizável e computável. Tá? Eu não quero fazer simulação, porque a maioria de simulações são regras matemáticas. Você bota em pequenos agentes dentro do programa isso e roda. E vê o que dá. Tenta tirar.
pede para o programa também fazer certos compilados agregados aí e ver o que dá. Eu acho interessantíssimo. Muito bom. E gosto muito da ideia de pensar em analisar sempre coisa, trabalhar com isso, mas não é o que eu quero fazer aqui. Eu estou fazendo uma coisa muito mais qualitativa. Eu pego mais questões de instituições, mais questões culturais, então nem tudo dá para transformar em matemática, em computação, pelo menos não no nosso nível atual de conhecimento de matemática. Né? A própria ideia do que é matemática também já é discutível e talvez no futuro a gente consiga criar um outro arcabouço que dê conta de certas questões, mas por enquanto a resposta é não dá. Então eu não me preocupo tanto com um aspecto tão matematizável, que dirá quantitativo, que é uma questão mais específica ainda, que é você trazer em números. Tem algumas leis, sim, matemáticas. É o caso do princípio de demanda efetiva, por exemplo, que é matemático. Embora tenha uma questão, vamos dizer assim, por assim dizer, lógica, não sei se existe uma questão de causalidade, e seria conceitual, até epistemológico, no sentido de o que determina o que, a partir de que você compreende que, qual a ordem de compreensão das coisas que você tem que fazer. Mas, no geral, eu não tenho tanta preocupação com a matematização quanto a gente vê, por exemplo, nos ortodoxos, né, chamada escola neoclássica, que é tudo transformar em números e gráficos para ficar parecendo que tem aquela ideia de mito de que a gente vai, se você está cheio de números e gráficos, então isso está cheio de matemática, logo deve ser hard science, logo você é científico e acabou. Não, eu não tenho essa ilusão, eu acho que isso não faz o menor sentido, assim, né, as pessoas fazem um pouco no automático, fica aquele cara de ciência, mas não é isso realmente fundamenta a ciência, até porque você vê na escola neoclássica, eles criam números e gráficos a partir de fundamentações teóricas espúrias, assim, tipo, tá, você meio que inventou que existe um gráfico, um número, né, e, quer dizer, só para dar um exemplo, assim, pega qualquer pessoa que vai no supermercado e pergunta qual a função de demanda dela, não existe isso. Fica bonitinho aquele monte de gráficos, aquele monte de coisa, mas tem uma série de lacunas e defeitos teóricos, no modelo teórico, que são terríveis. Enfim, mas minha ideia então é criar uma coisa mais qualitativa mesmo, porque eu acho que também dá para traçar nesse sentido. E é mais histórico, também no sentido um pouquinho específico, que é mais específico, que é o seguinte: é mais histórico do que matemática. Quando você modela no computador, aquele é o seu universo, né? Feito por várias matemáticas e programinhas que você está controlando. Então você pode setar em diversas condições iniciais, você pode mudar as questões todas. Então, assim, para várias condições iniciais, você vai fazer aquele estudo de sistemas dinâmicos, em que você vê quais são as possíveis trajetórias, se existem e quais são os atratores do sistema, qual é o seu comportamento e tudo mais, em que você vai analisar como é que você faz esse tipo de questão, né? O sistema dinâmico pode ser entendido assim, como a evolução do sistema ao longo do tempo, a partir de determinada condição inicial, seguindo determinadas leis. Eu vou pensar quais são essas leis, sim, mas eu não vou fazer a partir de qualquer condição inicial, porque a história não é assim, né? A história tem uma... Alguns chamam, bom, aí eu chamo, ficaria até meio redundante que eu falei, uma historicidade, ou chamam de path dependency, que é a ideia de que, bom, existem trajetórias particulares que vão fechando certos caminhos que não estavam, que dependem de qual foi essa trajetória no passado. O passado não é irrelevante. E no caso da história, a gente não tem como fazer experimentos. Você não tem como, sabe, o exemplo que eu gosto de dar assim, como teria sido o mundo se Trotsky tivesse ganhado do Stalin? Não faço a menor ideia. Tem alguns que também gostam, até esses que falam de volta de máquina do tempo, falam assim, o que aconteceria se alguém tivesse assassinado o Hitler? Sei lá. Eu acho que para literatura e para cinema isso é uma ideia fantástica. Mas para a história, convenhamos, é ficcional totalmente. Então, como é que eu vou saber? Né? Então, assim, a gente vai tentando analisar quais são as trajetórias realmente tomadas pelo sistema. E não o que acontecia em outras condições iniciais, outras trajetórias. O que seria se a gente vê esse universo paralelo, não ter acesso ao universo paralelo. Então, a gente vai estudar a trajetória atual e passada e examinar essas leis. Então, não tem simulação. Infelizmente, não é o que a gente tem para hoje. Quem sabe algum dia a gente consiga simulações que representam tão bem a trajetória que a gente pode imaginar que, bom, se a gente tivesse trajetória de outras condições iniciais, também funcionaria bem, então a gente especula, é assim que a ciência trabalha.
Mas no caso a gente vai trabalhar com a trajetória atual e dessa forma qualitativa também, né? Não tem nem como você. Não vou fazer simulações de computador de certas questões, porque tem algumas questões, por exemplo, são institucionais, algumas são culturais, assim, emocionais profundas, certas questões de como cada povo se organizava, como se relacionava, a gente vai vendo. Então, assim, algumas coisas não dá nem para começar nisso. E, assim, por último, eu queria marcar que é uma grande diferença também a questão da escala. Aliás, é o que eu trabalho no outro vídeo que eu falei da questão das escalas, da passagem do micro macro. No caso, que eu estou estudando sistema capitalista mundial. E até nem sei se eu deveria chamar capitalista. Existe até o termo sistema mundial, mas eu não sei se eu entendi totalmente a definição para utilizá-lo, mas o que eu entendi é por aí mesmo. Eu trabalho. De qualquer forma, o que eu posso dizer é entender as dinâmicas essenciais do capitalismo e do pré-capitalismo, de onde ele, como é que era a dinâmica antes, como é que ele foi progredindo e como ele vai avançando e como ele vai criando uma relação no nível mundial mesmo. Eu consigo tomar essa passagem de escala, eu parto de definições bem no nível micro, sim, como é que indivíduos e relações vão se estabelecendo, e a gente vai tentando filtrar isso e ver como é que aquilo vai fazendo sentido dentro do nosso referencial teórico. Mas a ideia é pensar em termos de várias dinâmicas de país e cada questão assim. A gente pegar cada um dos grupos, ver como é que eles funcionam internamente. Tem uma certa simulação teórica, mas é como eu falei, qualitativa, muito mais quantitativa. E, e ir montando isso para ver que a gente, e ver que se realmente, como eu falei, se aquilo equivale à história do que aconteceu, e falar, aqui tem essa questão, isso faz sentido e a gente vai levando. Claro que à medida também que a história do mundo vai passando, porque né, o tempo está aí fluindo sempre, né, a gente vai vendo novos fatos históricos e vai encaixando e vendo, opa, continua funcionando, opa, que bom. Ou então, de repente, tem alguma questão nova aí, então aqui a gente vai acrescentar. Até agora a teoria está indo muito bem, eu fico até bastante feliz com isso. Mas a gente tem que estar preparado para, de repente, um dia a teoria não ser tão bem fundamentadinha que, de repente, não precisa dar uns ajustes, né? Mas a ideia é essa, a ideia é criar, apesar como eu falei no outro vídeo, me preocupar com os fundamentos do nível micro, chamados microfundamentos, sim, eu me preocupo. Eu quero as escalas maiores que tem, e aí eu recorro ao relato dos historiadores que estudaram esse tipo de coisa para a gente poder, né, ter material para estudar como é que ocorre, como é que faz. Como é que a gente vai lidar com esse funcionamento do sistema. E aí a minha ideia é essa, a minha ideia é criar um estudo nessa visão da sociedade. Porque pareça, nem mesmo dos subsistemas, os modelos, essas pequenas simulações computacionais, como existem em outras áreas, a gente tem direito na área de economia. Nem isso a gente tem muito. Né? Hoje em dia você tem modelos até que simulam pássaros voando no céu, né? Os chamados boids, os swarms, que são que eles chamam também, né? E como é que pequenos insetos, pequenas aves, como é que eles voam juntos, simulando esses voos. A gente tem, sabe, comportamento dos animais, um pouco de mecânicos fluidos, bem que essa já é uma área um pouquinho mais difícil, mas. E a gente não tem quase nada na economia, ainda mais por economistas, pessoas que realmente conhecem o assunto, vão falar e falar assim, olha, dado que eu sei de economia, se isso faz sentido ou não. Porque parece que na economia a gente tem só pensamento neoclássico, que é uma fundamentação teórica primária, assim, do século, não é nem 19, que é 18, talvez, assim, na melhor das hipóteses, entendeu? É uma matemática muito ruim, é uma série de explicações teóricas grosseiríssimas, necessárias para aquele momento de desenvolvimento humano e da ciência do século XVIII, mas a gente está no XXI, então, né? Então vamos lidar com isso. E alguns pequenos críticos que vão tentando impor em questões pontuais, às vezes mudar, assim, tem muito pouca pessoa que consegue peitar realmente a escola neoclássica. Não, vou reescrever mesmo. Vou reescrever mesmo. Até grandes autores como Keynes ficaram um pouquinho amedrontados de enfrentar a escola neoclássica. Infelizmente, eu estou aqui, vou meio que barbarizar mesmo, radicalizar. Quero quebrar essa noção e falar, olha, essa teoria, a ciência está muito ruim.
Então, vamos melhorar e por que não também, né? Qual é o problema? Por que tem que seguir esses dogmas neoclássicos? São dogmas mesmo. Já falei um pouquinho em outro vídeo também por que eu sou heterodoxo e quais são as minhas questões e tem a ver com isso também. Então, assim, achei que precisa começar a elaborar melhor essa questão. E aí e é isso que é a minha ideia, é isso que eu quero. Se alguém perguntar o que eu quero fazer aqui nesse canal, é isso, é fazer essas análises e tirar quais são as leis fundamentais, ou tentar tirar a partir do que a gente já sabe, tem muitos autores já esboçaram essas questões, mas eu quero meio que dar uma robustez teórica um pouquinho ao trabalho, alguns trabalhos já foram feitos, graças a Deus, mais por historiadores e nem tanto por economistas e trazer para a economia mesmo. Os economistas precisam ver isso, não são só os historiadores, muito menos os físicos, sei lá porque. Eu quando passei pela física, eu já passei por muitas áreas, né? Passei pela física, eu vi, eu falei, ué, mas por que físico? Matemáticos, pessoal do INPA, eu lembro que tem uma área de economia, que se bem que lá é muito neoclássica, muito não gosto. Mas enfim, sabe, por que a gente tem economistas? Eu desenvolvendo seriamente a ciência econômica, né? Afinal de contas, poxa vida, é a área deles. A nossa, né? Eu me considero economista. Então, por que não, né? Então é isso, gente. Esse basicamente a minha proposta. Eu falei aqui como é que em geral são feitos dos sistemas dinâmicos, mas aí já faço para explicar como é que é a minha ideia, que ela é igual ou diferente, tá? Espero que gostem da ideia e se gostarem já segue, curte aí meu canal, já segue, porque é isso que eu vou fazer, já até fiz, só que agora que eu consegui achar um vídeo que eu pudesse explicar, bem explicado assim, mas qual é a sua ideia? Então é isso. Ou pelas partes dela é isso, tenho vários outros detalhes, mas essa parte por ter que essa meio que é o meu objetivo central, tá bom? Espero que tenha conseguido explicar bem. Se eu sentir que não, eu faço outro vídeo explicando os detalhes que eu achei que não expliquei bem, mas por hora é isso aí, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima.